Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Gente, que experiência maravilhosa e que inspiração a do Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, em escrever para nós essa metodologia de estudo bíblico, a Bíblia no Meu Dia a Dia. E é uma experiência maravilhosa ter contato diário com a Palavra de Deus. E estamos vivenciando algo maravilhoso. Nessa nova temporada, estamos lendo, meditando e rezando com os Atos dos Apóstolos. Então vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus que Ele venha iluminar a nossa consciência, a nossa inteligência, para que nós compreendamos aquilo que Deus quer falar conosco na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar o seu caderno de estudo bíblico para anotar o texto de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Depois daquele longo texto de ontem, do capítulo 7 inteiro dos Atos, o discurso de Estevão e a morte de Estevão, nós vamos ver o que acontece com a igreja. Atos 8, de 1 a 5. Vamos ler o texto. E Saulo estava lá, consentindo na execução de Estevão. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram um luto solene por ele. Saulo, entretanto, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte anunciando a palavra. Foi assim que Filipe desceu à cidade da Samaria e começou a anunciar-lhes o Cristo. Veja que interessantíssimo esse pequeno texto que nós estamos meditando. A gente vê, a primeira vez aparece no finalzinho do texto do capítulo 7 a figura de Saulo, onde dizem que colocaram umas vestes de Estevão aos pés dele. E agora, de novo, no capítulo 8, no versículo 1, nós já vamos ver Saulo aparecer de novo. Ele estava lá consentindo na execução de Estevão. Alguns estudiosos dizem que Estevão era colega de Saulo na escola de Gamaliel. Ele encontrou-se com Jesus, Estevão, teve a vida transformada. A gente percebe realmente que Estevão é um estudioso, como ele faz o discurso ontem. E dizem que ele era amigo de Saulo. E ali, Saulo, entre a amizade e a lei, ele optou pela lei e pela execução. Ele consentia a execução de Estevão. Até mesmo porque, ele devia pensar, estava na mesma escola que eu, conhecia tudo que eu conhecia. E ele se entrega a essa loucura que esse povo está dizendo, que Cristo ressuscitou, e estão estabelecendo uma nova religião que dizem que vai destruir o nosso templo e mudar a nossa lei. Então ele estava aqui incendiado, por essa realidade. E veio uma grande perseguição sobre a igreja nascente. E aqui eu já quero abrir um parêntese para dizer para você, que é até uma mensagem de Deus que nós podemos colher para o nosso estudo hoje. Nós precisamos olhar as coisas com os olhos de Deus e não simplesmente com o nosso olhar humano. Se a gente fosse olhar humanamente falando, nossa, que dificuldade, a perseguição. Mas o que acontece? A igreja sofre uma grande perseguição e ela se espalha, ela se dispersa.
Quando nós temos visão espiritual, quando nós sabemos que a providência de Deus governa todas as coisas, nós também entendemos que a providência de Deus, ao governar todas as coisas, se aproveita de tudo para o crescimento, para o avanço espiritual, como se aproveitou aqui, não é? Se aproveitou da dispersão dos cristãos para que o evangelho chegasse mais longe, para que eles aplicassem o mandato. Jesus tinha dito, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Talvez se não tivesse perseguição, tinha ficado concentrado ali naquele lugar em Jerusalém. Quem ficou concentrado em Jerusalém, se você perceber, foram os apóstolos. Aqui vai dizer, todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, porque Jerusalém ficou como a sede de governo da igreja nascente. E quem ficou em Jerusalém? Os apóstolos, aqueles que governavam a igreja. Mais para frente, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro vai confirmar aquilo que Filipe está fazendo na Samaria, aquilo que Filipe está testemunhando. E nós precisamos entender e perceber exatamente o cuidado de Deus. E aí eu cito o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, já acolhendo aqui uma mensagem de Deus, nós precisamos compreender que Deus está falando conosco. Se a gente pudesse colocar aqui o texto do apóstolo Paulo, é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu vou dizer assim, precisamos cultivar um olhar diferenciado sobre tudo o que nos acontece. Um olhar de fé, de confiança na providência e que tudo está no controle de Deus. Se Deus permite, é porque Ele sabe que Ele pode tirar algo muito maior. Santo Agostinho vai dizer, Deus só permite um mal se Ele puder tirar um bem maior. Então, grava isso no seu coração. As pessoas piedosas, aqui vai dizer, sepultaram Estevão, guardaram o luto solene, e ali a gente vê a figura de Saulo como um leão, perseguindo os homens e as mulheres, arrancando-os da casa, colocando na prisão os cristãos. Mas nós vamos ver que essa divina providência vai chegar também no coração de Saulo. A gente precisa ter esperança, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter essa visão de fé, essa visão que nos leva a ter confiança na divina providência de Deus e que tudo está debaixo da mão de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua família, na sua saúde física, na realidade financeira. São tantas as tribulações que se achegam a nós nesse tempo, não é, que nós estamos vivendo, mas você precisa entender que tudo está debaixo da mão de Deus. E você precisa crescer em fé. Crescer em fé para que essa visão ilumine cada passo da sua vida. Para que você não se desespere, para que você não abandone o Senhor, para que você não blasfeme. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas a igreja perseguida se espalhou e começou a levar a boa notícia, a operar as maravilhas, e o crescimento foi espetacular. Aqui nós vamos ver a dispersão e a figura do diácono Filipe. Não é o apóstolo Filipe, é o diácono Filipe, é um dos companheiros de Estevão, que foram ordenados pelos apóstolos para cuidar da mesa das viúvas e dos órfãos, para cuidar daquilo que é a caridade, mas ele vai anunciando a Samaria e ali ele declara, ele professa a fé em Jesus Cristo. E isso nos coloca diretamente linkados à mensagem de Deus para nós hoje. Confia na providência de Deus. E aí eu volto a citar Santo Agostinho, que eu gosto muito dele. Ele vai dizer, refletindo sobre o texto de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele vai colocar um adendo, até mesmo o pecado. Porque quando nós amamos a Deus, se nós caímos, nós nos arrependemos tanto e fazemos um propósito tão firme de emenda, com mais vigilância e com mais oração. Por isso que ele vai dizer isso, até mesmo o pecado. Para quem ama a Deus, mesmo que tenha um escorregão, que caia, que peque, ele tem uma graça especial de voltar. E voltar mais determinado, com mais coragem, com mais ousadia, com mais propósito de vigilância e de oração.
Então, meus queridos, minhas queridas, você que tem sido tocado pela palavra de Deus, hoje essa palavra nos mostra que Deus tem o controle sobre todas as coisas, até mesmo quando parece que Ele não tem. Quando as coisas estão muito difíceis e exigentes, às vezes a gente fala, meu Deus, onde o Senhor está? A gente precisa confiar, como na barca, ele parecia estar dormindo, né? Os apóstolos começaram a gritar, acordaram ele diz para a tempestade, cala-te, silêncio. E aí ele pergunta, nossa, mas vocês não têm fé ainda? Então é preciso a gente acreditar, mesmo que pareça que ele esteja dormindo em silêncio, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E como a gente vai adquirindo essa fé? Como aplicar isso na vida? Conhecendo cada dia mais o Senhor, é simples. Mas como conhecer o Senhor? Aquilo que nós estamos fazendo agora, estudando a Bíblia, entendendo quem Ele é, como Ele age, como Ele faz. Como conhecer o Senhor? Rezando, colocando diante de Deus a nossa vida em oração, para que a oração preencha o nosso coração e nos faça crescer em fé e na confiança na divina providência. E é isso que nós queremos fazer agora, rezar, colocar-nos diante da presença do Senhor, para que Ele faça essa palavra de vida, ter vida e gerar vida nova na nossa vida. Vamos rezar. Senhor, que palavra maravilhosa que nos faz perceber, que nos faz experimentar essa graça da divina providência. Na Canção Nova, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, o Senhor, mesmo que inspirou o coração dele, nos ensina essa confiança total na divina providência, no Deus que cuida de nós, no Deus que cuida de cada detalhe, no Deus que está conosco nas tribulações e nos momentos de bonança, de tranquilidade, mas no Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Seu cuidado, nós confiamos na Sua divina providência. Nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, que tudo é regido pela divina providência. E hoje abra a nossa visão e o nosso coração para uma experiência de confiança total, de abandono. Porque é muito fácil a gente falar, Jesus, nos momentos bons, que nós acreditamos na Sua providência, que o Senhor nos deu algo, até mesmo material, que o Senhor respondeu a uma oração, mas é muito exigente na hora da tribulação, na hora da dificuldade, da perseguição, a gente entender a providência nesses momentos. Mas é para esses momentos, de uma forma muito especial, que nós pedimos a Sua graça. Abre a nossa visão, toca no nosso coração, para que nós cresçamos em fé e em confiança no Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor faz na nossa alma, na nossa vida, nos dando vida nova. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra nos ilumina o nosso passo, nos faz concretamente avançar e viver aquilo que é a vontade de Deus para nós. Hoje, de uma forma especial, durante todo o momento que você tiver de comunhão, de oração, peça para Deus, aumenta a minha confiança na Sua divina providência, de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Que Deus possa abençoar você e a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.